Quem está conosco hoje é o nosso irmão Fontes. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe nos dando a sua paz. Agradeço vocês estarem aqui. Se chegasse que tivesse vazio, a gente ficaria muito sem graça. E agradeço o carinho da Érica que nos convidou, dando-nos essa honra de estarmos aqui. Dentro dessa alegria que estamos aqui, de estarmos juntos com vocês, nós lembramos que o senhor Allan Kardec, quer dizer, o senhor Hippolyte, ele... Nossa, vocês não ouviram nada que eu falei então, não? Ouviram? Alguém me fala que se eu estiver longe, viu? Dá um sinal. Que eu ficasse aqui era melhor, mas falou que eu tenho que segurar, né? E se eu puser aqui, Érica? Pode pôr? Porque a mão dá cãibra, por causa da idade, né? A gente com menopausa não é fácil, né? Então, o senhor Allan Kardec, ou Hippolyte, ele tinha começado a catalogar a doutrina espírita e começou a receber mensagens, cartas de pessoal de Lyon, falando como eles trabalhavam, visitavam os hospitais, visitavam as familiares, consolavam e ajudavam de alguma forma e voltavam ao hospital tranquilizando os enfermos. Quando o senhor Allan Kardec deduziu que o espiritismo estava tomando um rumo evangélico. Quando ele começou a compilar as mensagens, da qual ele fez o compêndio que denominou a princípio da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então foi separando os assuntos, as mensagens, e do capítulo 1 até o 19º, ele colocava uma fala de Jesus, a fala dele, e depois a instrução dos Espíritos. No capítulo 20, ele pôs só Jesus e os Espíritos, no 21, 22, ele não só falar os Espíritos, que é o de não separeis que Deus juntou, nenhum Espírito quis dar palpite. Eles são bobos, né, gente? E depois o 27, parece, temos o Espírito de novo, e depois o 28, que é das preces. No capítulo 12, porque o trabalho maior do Espiritismo era a doutrinação. Porque escrevia cartas da cidade de outra, olha, de uma família muito distinta, uma jovem, uma senhora, um senhor, começou a ter atitudes estranhas, cheia de ódio, de violência. Então ele evocava esses espíritos. E lá, conversava com eles, como ele explicou lá no Principiante Espírita, aqueles que entrou no meio dos livros aí, que falaram que tem Pentateuco de Kardec, Pentateuco é só de Moisés, mas por conta do nosso Espírito, nós falamos Pentateuco de Kardec. Mas tem lá o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Principiante Espírita, que é o Espiritismo na feição mais simples, o Evangelho, você que dá um Pentateuco de uns 8. E num desses pequenos Principiante Espírita, Kardec fala assim: nunca acrediteis ou dê valor aquilo que sua razão não aceitar. Deixa eu falar, Marcondes é meio obsidiado, que eu não discordo. Tem pegando livros de espírito que eu não aceito. Todo obsidiado tem direito de dar a sua opinião. Não é? Então, meu 488A, por exemplo, já risquei do meu. Falei, fiz assim, ó. Principalmente depois que eu li o Nosso Lar, 1, 2 vezes, que a gente espírita tinha que ler todo ano. Eu falei, não pode, essa pergunta não tem a ver. Como o Kardec, para mim, ele é muito grande, por isso ele não comunicou nesse tempo. Porque ele foi chico. Eu, particularmente, dentro da minha visão estreita, não acredito. Mas ele é um espírito acima, ele era. Né? Tanto é que ele deu uma mensagem no começo do Espiritismo, pelo médium, lá da Federação Espírita Brasileira, para os espíritas. Uma mensagem até longa. Então, depois ele ficou na esfera dele, ajudando de lá, que provavelmente ele não nos abandonou, exemplo de Jesus. Então ele selecionou os capítulos, e no capítulo 12 que ele colocou lá, amai vossos inimigos, que ele fez devagarzinho, começou com os misericórdias, branda e pacífica, no 9º, misericordiosos no 10º, amai o próximo como si mesmo no 11º, e no 12, ou 12º, ele colocou, amai vossos inimigos. Porque a gente é muito fácil falar, não é? Faça amar o inimigo. Eu não sei se você... Eu tive raiva, achava até outro dia que eu tinha ódio, tive 2 vezes ódio. Tanto é que um foi dia 2, eu lembro direitinho, 2 de setembro de 2002, eu xinguei um moço na padaria, dos palavrões que eu não posso falar, senão a Érica nunca mais me chama, 11 vezes. Depois eu fiquei rindo de mim, que vergonha. A vantagem é que uma vizinha me viu, vai, sou Marcondes, o senhor é normal? Falei, porque eu xinguei, ela achava que eu era do bem, tão bem que não falava mal. Depois eu fiquei com vergonha de mim, e fiquei rindo de mim.
Até um dia que eu cheguei no fim do ano, um desses fim de anos aí, sonhei com esse mesma criatura que eu xinguei, me procurando para pedir perdão. Desliguei o telefone todos, porque eu não sabia se eu o que eu ia falar. Eu acho que eu não tenho mais ódio, não sei se eu vejo olho no olho, que é diferente. Se olhar as pessoas que você ama, que te respeitam, é diferente do que olhar aquela pessoa que você treme só de ver. Então teve umas várias vezes que eu via na rua e passava para o outro lado. Pegava, fingia que atendia, nem telefone, não tinha celular, fingia que atendia, mudava de lado. Hoje eu acho que não tem mais ódio, nem mágoa, porque o ódio, que é o tema que nós vamos ler agora, a mensagem do Fenelon. Fenelon foi um dos padres lá que ajudaram a codificação do Espiritismo. Ele era alemão e Kardec traduziu muitas obras dele quando anda de seguir o Espiritismo. E ele fala do ódio. O início desse capítulo fala aquela parte de Jesus lá no final do capítulo do Evangelho de Mateus, 48. Aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo, odiareis vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas observe... Tá ruim? Não, vou só arrumar o fio aqui para não atrapalhar esses... Eu mesmo me atrapalho, não estou bem, não. Melhorou? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Coitado de vocês, essa é a minha voz. Mas Deus vai recompensá-los, viu, por isso. Chama caridade, chama benevolência e chama-se também indulgência. Eu agradeço por isso. Voltando então ao nosso Kardec, ele pegou, citou essa passagem de Jesus. Aprendeste que foi dito. Tem a tradução que põe pelos antigos. Amai vosso próximo e odiarei vos. Eu, porém, vos digo. Ele falou que não veio destruir a lei, mas foi consertando tudo. Esse eu, porém, vos digo, várias vezes do Evangelho, mudava a visão que o Antigo Testamento mandou, do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, boi por boi, mas é uma confusão danada. Tanto é que Moisés recebeu 10 mandamentos, já escritos lá na tábua, lá, ele chama ele de médium. Eu não sei que Moisés era médium, mas ele falava que era, porque ele falava assim, Deus disse a Moisés. Moisés, depois do 10 mandamentos, ele criou 613 por conta dele. Um deles é aquele da mulher adúltera, que se a mulher adulta... De maneira adulterar, tem que se levar os dois, ela e o companheiro, para ser apedrejado. Mas lá no capítulo de João, só levaram a mulher. Quando Jesus falou que quem tivesse em pecado, olhando os olhos de cada um, né? Quem tivesse em pecado, tira a primeira pedra, ou que seja o primeiro a tirar a pedra, foi todo mundo saindo devagarzinho. E ainda tem um detalhe, os mais velhos primeiro. Não é nós mais velhos. Por isso que os mais velhos morrem primeiro que os mais novos, com exceções, agora está mudando muito. Mas a gente morria primeiro. 3 irmãos já furaram fila, eu sou o primeiro na lista. Eu já tenho toda a cartinha pronta, quando você for, nós vamos pôr no dedo do seu pé para levar para a mãe. Carta de minha mãe. Era minha irmã. Aí meu irmão descobriu que tem uma doença grave, já passaram a carta para ele. Sabe? E sempre que eu adoeço, um deles morre. Então, Maria, minha irmã, quando você está passando bem? Estou. Então, porque se eu passar mal, tem visto para alguém morrer. Na situação dela, primeira mensagem do dia, quando você amanheceu bem, tem visto nossa mãe? Ela acha que... Então, a nossa vida, voltando ao Kardec aqui, ele separou os capítulos dentro daquele interesse, porque a visão do Kardec não era de 60 graus, 90, era de 360 graus. Eu tinha muita birra dele. Porque lá em Pedro Leopoldo, o pessoal das uniões da vida, aí, gente que sabe, esse povo sabe tudo, eles iam falar dele. E chegavam lá de gravata, então eu também não posso falar, eu também estou usando. Mas ele ia de terno também. A doutrina espírita pugna pela... Ela acaba com a idade. Você não pode rir no centro espírita, você tem que rir no circo. É uma doutrina, não sei o que lá. Aí, e punha Kardec, eu tomei birra do Kardec. Aquela cara fechada dele, que eu não sei se é a entrada dele ali. Cara fechada, com aquele bigodão. Depois vocês veem ali, aquela cara fechada assim, ó. Eu falei, gente, porque o cara não podia fazer um final do retrato, é catarata. Ele não manda falar isso, tem outras coisas que pode falar, que ele não pode repetir. Mas depois eu descobri que não era retrato, era pintura, gente. Você fica sentado e eles vão começando. Você começa até a rir, né? Mas vai cansando, você já fica no ponto de umas 3 horas esperando ônibus? Eu já fiquei. Indo de um lugar que eu morava para fazer o culto, os ônibus passavam, era só me ver e passar para o outro lado. Pela hora que falta um revólver, você dá um tiro no pé deles, no pneu. E é claro que você ganhou uma bronca. Para todo efeito, a impressão que a gente atrasou, mas foram os outros que não gostaram de minha pessoa. Eu não tinha dinheiro para o táxi, tinha que esperar o próximo. Sei que passaram 4 ônibus, 2402 que tinha antigamente.
para ir do Carlos Prato para IAPI. E eu, nessa hora, deve ter tido ódio também, eu acho. Já, tá vendo? É só a gente começar a percussar e a gente acha. É igual reforma íntima, gente. É um indício fazer reforma íntima. Você descobre um defeito, trabalha ele, de repente você vai mexendo lá, sai tanto lá por baixo. Nossa Senhora! Mas não pode parar mais. Começou, não pode parar mais. O doutrina espírita é para isso. Começou, não pode parar mais. Eu conheço muitos amigos espíritas que frequentam todas as religiões. Mudaram. Um era até orador espírita, não posso falar o nome dele, virtude da caridade. Mas ele falou, eu estou mudando para determinada religião, porque eu estou sem trabalho e minha mulher é rica. E quer que eu participe da religião dela. Eu continuo acreditando na encarnação e tudo, mas participo lá direitinho. Já fui até mergulhado. Mergulha assim, né? Lá em Peroporto teve um caso desse, o pessoal mergulhando, aceitou Jesus, Jesus vive, Jesus, aí então tonto, oh, gente, tonto entra nas horas que tonto é obsessor, né? Aí de repente o pastor pôs ele mergulhou, viu Jesus? Vi não, senhor. Eu já vi não, senhor, umas 4 vezes, bebeu água, viu Jesus? Escuta, ele afogou, foi aqui mesmo? Tinha que ver Jesus, ele estava sincero. Mas então esse rapaz falou comigo, Marcondes, eu mudei por necessidades financeiras. Embora eu ame minha esposa, ela não aceitava ser espírita, mas eu aceito ela ser evangélica. Olha que grandeza. Não sei se nós faríamos o mesmo. Então, o Allan Kardec, quando pôs a mão inimigo, falou de ao inimigo, Kardec colocou a mensagem sobre o ódio do Fenelon. Peço licença para lê-la para os senhores e para as senhoras, para as senhoritas. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Começa ele falando. Todo mal, sobretudo, tomai sobretudo o pleito de amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Você vai ter que chamar o obsessor de amigo, né? Porque né, a gente põe culpa, nossa fraqueza, mas a gente põe culpa neles, né? Essa coisa eu falei, não foi porque eu tive, não foi o obsessor. Não sei. O Cristo que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desses devotamentos. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Porque já muitos espíritas falam, tem que ser bom, mas não pode ser bobo. Não, eu escuto isso direto, porque tem um amigo lá, aquele cachorro que tá, tadinho, já está até com tornozeleira, mas eu sempre guardo R$2 para ele, porque Chico Xavier dava R$1, ele tinha um outro R$1, minha mãe jogou muitas vezes R$1 dele, dá para comprar pão, e claro que eu ponho 5 notas de R$2 só, então é ele mais uns 2 só. Ah, você está estimulando droga, eu falei, R$2, não sei mesmo quanto que é droga. Não vai ficar mais drogado que já está, nem beber mais que já está. Então não é porque ele sai feliz comigo. Claro que depois eu vou ter que prestar conta lá no umbral, né? Umbral quer dizer para baixo no umbral. Falar para o umbral para cima é meio exagerado. Então, o Kardec falando, lembrando do Cristo, então, de amados que vos perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que oferecereis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu bem sei, porquanto durante a minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio afasta dele. Tem uma mensagem com esse mesmo tipo, que na verdade, ó, você vê, o dicionário, ódio, no dicionário, rancor profundo, duradouro, malquerença, aversão inveterada, raiva, antipatia, desprezo. Mas tem uma gente que é amigo da gente que são antipáticos, né, que são sistemáticos, fica antipático, mas a gente ama, então vai passando. E na teologia fala,
É aversão, hostilidade, desdém, malignidade, malquerência. E um espírito, eu não sei quem que eu não notei o nome, fala assim que muitas vezes, quase sempre, a ira é um elemento que faz parte do ódio. Não como sinônimo. Porque a ira pode ser momentânea. Uma pessoa te fecha no trânsito, você fica brava. Outro dia na Praça 7, um cara fechou outro, e o cara fechado era espírita. O que fechou gritou para ele, vai para um brau, viu? O cara, obrigado. Foi todo feliz embora. Eu fiquei pensando, quando ele acordar, saber o que é um brau, olha a confusão que vai virar. Não vai? Então, tem uma passagem no Provérbios que fala assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então tem uma passagem no capítulo, o capítulo acho que é 9, fala da ira, que não é sinônimo de ódio, é ira. A ira faz parte do ódio. Diz que um senhor casado com a senhora, como teve 20 anos de casado, ele amou outra senhora, que passou a ser senhora oficial. Aí, depois de 20 anos, uma mulher, depois de 20 com a outra, ele morreu. E não tinha nada com a outra. Então a outra ficou simplesmente, como é que eles falam, com a mão na frente e outra atrás, né? Uma pedir esmola para pegar as sobras. O fato é que chegou um dia na casa, estavam os filhos dela reunidos. Quando ela chegou, eles calaram. Tipo assim, chegou o assunto, vamos mudar de assunto, tem um caso assim, não tem? Aí ela disse, o que vocês estão fazendo? Nada não, mas nada não. Vocês não vão mentir para sua mãe. Ensinei para vocês serem verdadeiros. Ou, em verdade, aquela senhora que morou com o papai 20 anos, papai não teve nada, não documento com ela, então ela está passando dificuldade. Estamos decidindo entre nós, cotizarmos-nos para dar um salário mínimo para ela. Ah, vocês são muito ingratos, a sua mãe xingou, e saiu. Saiu. Sumiu. Ficam procurando, acionaram a polícia, assinaram tudo que podia, não acharam. Umas 4 horas depois chegou ela em casa. Mamãe, calma. Mamãe, calma. Vou explicar para vocês. Vi vocês falando que ia dar um dinheiro para aquela senhora. Claro que eu fiquei magoada com vocês, tive até ódio de vocês. E fui andando, aí vou acabar com a minha vida. Fui andando, passei na porta de um centro espírita. Alguma coisa me jogou lá dentro. Era uma reunião, não era reunião pública, era reunião do culto do Evangelho lá. Aí o presidente levantou, oh, seja bem-vinda, minha senhora. Eu queria sair sentado, não, vem sentar aqui perto, não, senta aqui na frente. Fez a oração, me deram o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim ler. Eu abri no capítulo 9, no item 9. A ira. Aí começa falando que vós não aceitais comparações, de repente entregai-vos a ira. Julgai-vos que são as piores pessoas do mundo, são perseguidas e tal, aquela ira vos leva a crer que sois melhores que os outros. Mas por quê? Ela falou, começou lendo alto e foi abaixando. No fim falou, o ódio e a ira não pode ver nos corações cristãos. Ela acabou de ler baixinho. Olha, essa lição não é para ela. Era para mim. Para ela, essa senhora, o coração dela, a gente vê a hora dela que é só de bondade. Falsidade do cara que falou, né? Que ela estava com raiva. Aí foi falando, seu marido está aqui. Ela falou, mentira. E está falando que te ama. Falsidade. E o doutor Bezerra também está perto. Outro falso. Quer falar que o marido era bom, que te ama muito, ali para casa. E eu vim. E vim pensando. Chegou aqui, a raiva tinha acabado. A ira, né? Aí fala assim, tem outra coisa, se eu não dou um salaminho para ela, que eu também vou dar. Vamos dar 2 salaminhos para ela. E quem contou essa história na palestra contou a sequência, que nós queremos só ir para comparar a ira com o ódio, que não tem a ver com o outro, embora a ira faz parte do ódio, não é? Dizem os oradores que falam sobre o ódio que a gente tem raiva, o ódio, mas não admite. E o orgulho? O tal de Jorge Elahá, não sei, ele falou que dentro de nós tem um ópio. Ópio é uma droga. Diz que o ópio também é uma flor. Mas ele falou que o ópio são formadas por 4 palavras. O ó vem de ódio. A gente acha que não tem, mas tem. Quando é contrariado. Quanto mais orgulho, mais a gente sofre. O outro P é de paixões, que ele fala. Que as paixões também tiram a gente do prumo.
Especialmente quando não são correspondidas ou quando o objeto da paixão não nos quer. Como se fosse obrigado a nos querer porque nós os queremos. O outro o I dos 4 é inveja. Você tem inveja do sucesso do outro. Você fica torcendo baixinho para ele cair do cavalo. Também se você é a pessoa que a gente acha que não merece. Tem até uma menção que fala por que os bons sofrem e que os maus prosperam. Porque no Antigo Testamento tem 5 passagens na qual está escrito assim: Deus não tomará o culpado por inocente. E a doutrina espírita nos mostra: ninguém que sofre é inocente. Pode alguém estar fazendo a injustiça, mas injustiçado ninguém é. Todos estão passando aquilo que precisamos de passar. Então não adianta ter raiva, ter ódio, porque estão passando o que precisamos de passar. Então, o O é orgulho. E o orgulho, você sabe, quando ele junta com o egoísmo, ele faz um estrago danado. Quando Allan Kardec perguntou para os espíritos qual o maior obstáculo ao progresso, eles falaram orgulho e egoísmo. Obstáculo ao progresso moral, porque o intelectual vai. Criança de análise costuma já ter um celular esperando ele. Ele vai nascer, em vez de chorar, e fala: qual que é a minha senha? Todo mundo sabe. Eu não sei. Eu mexo também, mas não sei. Mas tem gente que sabe, que é impressionante. Meus netos todos são mais inteligentes que eu. Até o que fez 9 anos ontem, que é o neto caçula. Meu bisneto não chegou ainda. Vai chegar no começo do ano. Não sei como é que vai ser. Não é capaz de já nascer sabendo também. Não é? Então, o ódio faz parte da nossa vida porque é um sentimento. Lembra quando Kardec falou dos bons espíritas? Capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita. Ele primeiro falou que o espírita e o cristão são as mesmas pessoas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Nós temos más inclinações. O importante é descobri-las. Porque você descobrindo, você sabe como trabalha. Tem a pergunta 919, fala assim: Kardec falou para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Responderam os espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Antigamente, não sei se hoje ainda tem um bombeiro, tinha curso de natação. Você recebia até um diploma bonitinho, assinado pelo coronel, pelo major, que é tudo importante. Aí o Rio Arrudas enche, 11 horas da noite, você vê alguém afogando, você pula para salvar. Eu tenho diploma, viu? O Rio da Zé entra para dentro, ele leva você, leva outro, todo mundo. André Luiz, que é meu amigo lá do Augusto, falou assim: não enfrente perigos sem recursos por anulá-los. O que conseguimos por desassombro, muitas vezes, é loucura. Você acha que você tem amor no peito. Aí passa na favela, está lá traficantes e polícia trocando tiros. Você entra no meio. Acalma mais. Não sei qual a primeira bala que vai te matar, mas uma vai. Ou muitas. Porque o desassombro é loucura. É a mesma coisa que você saber nadar numa piscina com cloro, com salva-vidas lá. Tem uma filha que fala: não, pai, os salva-vidas são tudo saradão. A gente tem até vontade de afogar para salvar a gente. Mas não chegaram a fazer isso, não. Mas, aí com diploma, que você numa piscina com cloro, bem tratado, e entrar na água que vai passar detritos, tudo quanto é jeito. Não é verdade? É tudo diferente. A mesma coisa nós outros com a vida. Se você não sabe se vai vencer a tentação, não passa nela. De volta eu vou contando que um cara pediu ele para orar para o Divaldo, porque é que eu vou na praia amanhã. E aí? É só você me rezar para mim não ter tentação. Você quer visitação? Então vem para cá domingo trabalhar, não vai para a praia não. Único jeito. Como é que as moças para lá e para cá, quase sempre assim, com pouca roupa por causa do calor, né? Natural, na praia tem calor. Você vai vencer a tentação. Eu tinha um amigo que ele era espírita e a família dele era normal. E antigamente, eu não sei se já contei para vocês, tomara que se eu tiver contado, vocês tenham esquecido. Tinha um programa na Rede Globo que era a Chegada da Cabrita. Na verdade, era a presença de Anitta. E a Mel Lisboa começava a tocar uma música em francês. Je ne pas de quoi. Nessa hora ela começava a sentir calor. Aí tirava o brinco, outro brinco, o chinelo, vocês compreendem? Vai tirando. E ele falava comigo: Marco, quando eu estou lá na sala, no quarto, na nível espírita, e quando começa a tocar essa música, eu espero a metade dela e vou lá beber água. Porque o fio está na frente da televisão. Ele estava na parte de Mel Lisboa, estava mais com calor, com menos mesmos trajes. Quer dizer, ele não podia ter uma tentação desse nível.
É igual aqueles meninos né, de bebidas, ele fala que não toma o primeiro gole. Porque o Dr. Bezerra, no livro A Loucura sobre o Novopismo, ele fala que vem a tentação que te leva ao desfalecimento. Se você não acorda e volta, você entra para o arrastamento. É um dos livros que ele escreveu, Onde Encarnado, porque tem 2 que ele escreveu, ele vai me desculpar, ô livro ruim, um tal de... Não nem consegui acabar. Um chama A Casa Mal Assombrada, e o outro chama... Quando eu falei, não, desculpa, vou lê-lo, mas eu vou ler ainda, se Deus quiser. Porque tem ensinamento, né? A gente é que fica julgando. Porque o que ele escreveu depois em espírito, só pérolas, né? Lembra? Bezerra, Chico e você? Só pérolas. Só pérolas. Então, nós espíritas tínhamos que ler o Paulo Estevão e o Nosso Lar todo ano e acompanhar esse livro do Bezerra. No caso aqui tem do Augusto, mas nenhum se compara ao livro Bezerra, Chico e você, pelas pérolas do ensinamento. Né? Então eu queria, só lembrei que quando eu estava sentado, podia procurar alguma coisa do Augusto, falar de ódio, né? Acho que não dá para fazer uma média com ele, não sei se você precisa disso, porque tem uma passagem dele, no Contempo de Jesus, que ele contou que estava Pedro andando com Jesus e deu hora de chuva. Aí, vou entrar, tem uma luz assim, entrar na casa de jogos. Aí eles explicaram, nós estamos viajando e tal, pode dormir, deita lá no fundo, tem uma casa, aí dormiram. Mas de madrugada, os pessoal tonto, chapado, falaram, gente, que esse cara tem um cara de malemento. Pega o da beirada e vamos trazer ele. Deu 39 cores, era Pedro. Quando ele chegou mancando, o que foi, Pedro? Bateu ele nisso. Não, Pedro, passa pro canto, deixa eu ficar na sua beirada aí. Aí ele falou, gente, nós temos que pegar o do canto também. Senão você pegar, porque ele deu um cor em Pedro. E o Pedro acordar de manhã, Pedro aquela cara fechada, cheia de ódio, revolta. Aí Jesus falou, Pedro, o que aconteceu? Eu falei, senhor, eu apanhei 2 vezes, senhor. Pedro, você não vê que é assim que meu pai trata meus seguidores? Por isso só tem só um tiquinho. Ninguém quer apanhar. Augusto que contou isso, está num dos livros dele. Então, a nossa vivência, Deus não vai deixar a gente passar o que a gente não tem que passar, porque a Terra é uma escola, uma penitenciária, um hospital mais psiquiátrico do que tudo, não é verdade? A gente tem problemas, você vê que hoje tanta gente está estudando psicologia. Agora eu fico pensando que quem estudar psicologia e for espírito vai dar uma confusão danada, não vai? Não, eu vou fazer psicanálise, vou fazer... Já falaram comigo lá no Vicente para me procurar um psicólogo e psiquiatra. Vai me tacar em Rivotril, diazepam, eu vou lá e compro Milhopan e fico satisfeito. Mais suave. Porque eles mandam, é impressionante. Tem hora que a gente sente que precisa. Tem dia que eu tinha vontade de dormir. Um dia eu tomei por engano um remédio desse pro meu filho, eu todo dia 5h30, acordei 11h20. E quem disse que eu achava as cadeiras? Eu achava, não, eu caía, a cadeira saía, 2 vezes, você estava na que não era, caía. Demorou uns 3 dias para passar. Então já vê esse nome, acho que é clonazepam. Diz que é o mesmo Rivotril, né? É o Rivotril. A gente não devia saber sobre isso, não, que a gente não precisava de, mas a gente acaba precisando, porque a ciência veio para ajudar. Quando a gente tem operação grave e está mudando o nosso karma a nosso favor. Porque o karma nós já plantamos. E se a Terra é uma escola, só será apresentado a nós outros aquilo que a gente precisar para nosso currículo de melhoria. Então, se alguém nos provoca a ira ou ódio, é um teste para nós. Meio que nós não vencemos. Porque se não vence, vem, gente. Quando a gente precisa da prova, ela continua conosco. Então, voltando ao ódio, não podemos dizer que nunca teremos ódio. Pode ser que aqui a maioria não tenha. Mas eu tive essas vezes, eu acho. Só não falar, que eu já lembrei de 3, né? E achava que era 2. Agora já é 3. É para quando eu for meditar depois, a gente vai achar mais. Mas o Deus, Jesus, nunca trata a gente diferente pelos nossos defeitos. Não é o feitio dele. É o ódio que o povo teve quando ele fez. Por que o ódio? Porque todo bem que brilha causa inveja. A inveja leva ao ódio. O Divaldo Franco, não sei qual livro dele, falou que não tem nem 300 anos que o Caifás começou a pensar que não justificava o ódio que ele teve de Jesus. Que foi o principal, que ele rasgou as vestes, era blasfêmio, só que ele falou que era filho de Deus. Imagina Pilatos. Pilatos fica doido, porque Pilatos era um que estava só nos deuses lá da mitologia romana.
e viu um cara ser condenado porque dizia que era filho de Deus. Falou, que povo esquisito. Que os judeus eram meio esquisitos, você sabe que isso. Tem uns espíritas também que não são meio. É os judeus que estão reencarnados. Quando o espírita vê que o outro tem um fariseu dentro dele, pelo jeito. E em nome do Cristo, quantos ódios nós deflagramos? As cruzadas. Era o ódio contra os judeus e contra os mouros, contra os muçulmanos. Na Inquisição era ódio com aquele que não pensava igual a gente. E chamava a Inquisição de Santa Inquisição. Esse é um dos medos que eu tenho do passado, é esse que eu já falava que eu fui padre, que não foi boa bisca. Não falaram mais. 3 vezes que me mostraram. Uma sobre casamento e 2 sobre que eu não posso falar. Não tenho coragem. Mas mostraram, quer dizer que... Por isso que eu fiquei com birra do povo lá, falando do Kardec acima do Cristo, lá no centro de Leopoldo. Kardec acima... Ainda falava Kardec. Eu vou te dar em Leopoldo, que é tão espírito que só usava Allan Kardec para costurar. Então, eu tomei birra do Kardec até que eu descobri que era pintura. Então, eu tinha razão de fechar a cara cansado. Não é verdade? Você fica tão mantido, mas se você ficar 3 horas no ponto de ônibus com chuva e o ônibus some, você vai criar um troço qualquer, mas tem a vontade que não fura o pneu, mas os passageiros não têm culpa. E se a gente, por azar nosso, um motorista foi inimigo nosso do passado e vê a gente, ele vai ver alguém vai pôr na cabeça que aquilo ali é um demônio, ele não vai parar mesmo, não, com razão. Quem não tem medo? Pode até falar que não existe, mas a gente tem medo. É verdade, ali tem assombração, você não passa. E o espírito era para passar, né? Mas não passamos, não. Lá na fazenda do tio meu, ele era capataz, tinha um lugar lá que você ia de cavalo, chegava num ponto, alguém pulava na garupa. Você não podia olhar para trás, tomava um soco. Depois sumia. Então, às vezes, cada vez que eu fui com eles não me deixavam, porque sabiam que eu era medroso, corria com os cavalos deles, eu ia por último. Eu só olhava assim, não virava nem um tiquinho, não prestei atenção em nada, mas tu falava que dava um soco, eu vou olhar para ver. Porque esse é o detalhe, a curiosidade mata um. Não é as pegadinhas de Silvio Santos, tem que ir lá, não, eu quero olhar, jogava um barro neles. Né? Então, uma das narrativas que eu gosto muito do Nélio Lúcio é que diz ele que um homem foi mandado embora. Escreveu uma carta cheia de ódio e mandou para o chefe dele. O chefe dele deu aquilo, o ódio entrou no coração dele, ele ficou com aquele ódio, porque pegou o subchefe dele, descarregou o ódio todo nele. Ele, com aquele ódio dentro dele, descarregou no outro, abaixo dele. O abaixo dele foi almoçar em casa, descarregou na mulher por causa de um sapato mal engraxado. Mulher com aquele ódio viajando. Aí, de repente, com aquele ódio, ela descarregou na empregada. Era mais fraco. Tinha um ódio, pegou no coração da empregada, ela falou, meu Deus, e agora? Se eu me quebrar esses pratos, eu vou ficar pobre, tem que pagar isso. Pegou, tinha um cão lá, sarmento lá, tadinho. Ele enfiou o pneu com força, o cachorro, o ódio entrou nele, só os latinhos, assim. A primeira pessoa que ele encontrou, ele mordeu a pessoa. O ódio passou para a pessoa, ela foi na farmácia, quando o farmacêutico foi olhar com ela, ela cismou que ele fez uma falta de respeito, mordeu ele, deu tapa nele, passou o ódio para ele. Ele apelou. Morava ele a mãezinha, chegou na casa dele, que é isso, meu filho? É a culpa da senhora, é desgaste com a senhora e tal, e xingou, ela ficou caladinha. É igual o goleiro quando pega uma bola e amortece ela para chutar, né? Eu sei, filhinho, eu te dou muito trabalho. Vamos lembrar de Jesus, vamos fazer uma oração. Ela fez tanta doçura com ele, que ele ficou com vergonha e começou a chorar. Aí os dois fizeram o lanche da tarde juntos, oraram, choraram, se abraçaram. Quer dizer, alguém tem que ser a estação terminal das trevas. Alguém que aguenta o peso do ódio, tem um coração cheio de indulgência. Ou então aquele pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Vocês estão lembrados? Benevolência para com todos, indulgência com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Parece fácil, não parece? Essa mãe teve isso. E quase sempre as mães têm isso. Minha mãe falava, eu bato no cedo, eu bato por causa do seu pai. Depois que ele morreu, né? O pai incomodava, a gente apanhava. Era batata. O pai chegava mais tarde no dia, a gente apanhava. Mas ele estava todo acordado. Pobre é difícil para dormir. Tem que dormir cedo para não ver confusão, né? Mas eu lembro que no meu tempo de convivência com eles se abraçaram uma vez. Uma vez que eu vi pai abraçando com a mãe.
Era aquela rança de muitas vidas, brigavam dia sim, dia também. E tiveram 13 filhos. Eu pensei, nossa, se não tivesse, se não brigasse, ia ser 56 meninos. Verdade. Eu lembro que uma vez, mãe, tem um dia lá, Chico Xavier dava a gente um conto, dava mãe e pai um conto. Eu não sei se um desses já não comprou pão, foi lá no jogo de bicho. E os 3 mais era eu, Clóvis e Nina. Ela falou, o que vai dar no bicho hoje? Um deles de nós falamos assim, vaca, galo e porco. Para jogar bicho todo dia, a gente sabia disso. Mãe foi lá e jogou vaca, galo e porco. O dinheiro que era comprar o pão foi lá. Chegou lá de noite e Zé, o que deu? Vaca, galo e porco. Não, Zé, tô brincando não. O que deu? Vaca, galo e porco. Não, Zé. O que deu? Eu mostrou o papel para ela. Ela olhou, conferiu dela, começaram a pular. Acho que eles deviam ter mais um irmão, porque eles pularam, eles abraçaram tanto. A gente, aqueles meninos barrigudos, cheios de lombriga, com zoiudo, olhando para eles assim, ó, sem entender nada, que a gente nunca tinha visto isso. Mas eles pularam. Sei que no outro dia meu irmão ganhou um revólver, até me deu um tiro, marcou aqui. A minha irmã ganhou a boneca, eu ganhei um carrinho. Foi a única vez que eu os ia abraçando, por causa do jogo de bicho. Então, nesse dia, parece que o ódio acabou, né? Dinheirinho ajuda, né? Não sei, dinheirinho acaba com ódio, mas tem isso também. Então, nessa estação terminal da Sé, eu tinha um amigo, ele chamava Jailson. Ele era meio árabe, assim, tinha um jeito todo de árabe. E ele me contando um dia da vida dele, que ele tinha uma firma em São Paulo, o amigo dele, sócio dele, a esposa dele, os 3 sócios. Pois fizeram uma tramóia tão grande que o sócio dele tomou a mulher dele, mudaram tudo lá, os documentos, de forma que os 2 fugiram, e deixou ele foi preso pelo tanto de dívida que a firma fez. A casa dele tinha 6 cômodos. Ele tinha, naquele cômodo era o sucesso, ele tinha 10 cômodos na firma para as entregas. Mas ele, tomado de ódio, ele passou mal, ele ficou internado, deu parada cardíaca de tanto ódio que ele ficou. E o ódio foi durando, por fim ele melhorou, todo lugar que ele sabia, ele ia atrás, com revólver para matar a luz. A última vez foi falar que ele estava lá em Santa Catarina, lá do sul. Ele foi, por algum motivo alguém falou, ele chegou num dia, se indo embora no dia anterior. Aquele ódio, até que o irmão dele conversou com ele, mostrou pelo espiritismo. Falou, quando você matar, você pode matar, mas lê um pouquinho dos livros. Deu pelos livros do Espírita para ler, deu os livros de Chico Xavier, e ele foi lendo aquilo, e não sei se foi Ave Cristo, um deles que ele leu, que marcou mais. Ele resolveu perdoar. Sei que depois, mais tarde, a esposa dele precisou dele, ajudou, criou os meninos, sozinho, porque ela foi embora só com o sócio. Então ele conseguiu perdoar pela doutrina espírita. A doutrina espírita veio, por que ela é consolador? Consola a nossa dor. E consola explicando por que você sofre, por que você nasceu, por que você vive, por onde é que você vai. Tudo isso ajuda a gente a não cultivar o ódio. Porque você se conhece e que acredita na reencarnação, a gente tem que acreditar. Porque a gente pergunta, eu gosto do Manuel falando, gente, se tudo que a gente acredita for mentira, nós estamos fritos, então. Que a gente trabalha como se fosse verdade. O primeiro livro espírita que eu li chama-se Libertação. Eu lembro que era de um médico psiquiatra e irmão de um colega meu de sala. E ele falou, ele é psiquiatra, ele falou, eu interno aqui o pessoal, porque a família pede. Ele mandava para os outros que tinham também antigamente, os outros psiquiátricos aí. Chegou até a mandar a gente para Barbacena. Falou, se eu não internar, eu não recebo. Pois me internam. Então é um problema de ordem. Tanto é que eu esqueci de devolver o livro para esses que tinham. Depois eu pensei em outra pessoa que não me devolveu. O que eu tenho hoje está até meio obsidiado, sem capa, tadinho aqui, ó. Mas funciona, não é? E dentro dele tem uma passagem aqui fabulosa. Um espírito chamado Gúbio foi procurado por um espírito de altos níveis chamado Matilde, que o procurou, falou, preciso de sua ajuda. Um filho querido do coração que transformou-se num mago das trevas, está obsidiando a menina, que eu preciso dela para minha caminhada evolutiva. Eu terei que nascer dela, ela explicou os detalhes lá, mas ela está sendo obsidiada para ser levada à morte. E ela está tão intrincada a obsessão dela, que se você não conseguir pedir o chefe geral das obsessões para deixar você chegar, vocês não vão conseguir. Eles foram lá nas furnas lá, para conversar com ele. Então, adensaram aquela vibração, para ficar neutros, queriam falar com ele, chamava de Hierofonte. Hierofonte é o nome de sacerdote das antigas.
Aí ficou isso, enquanto eles esperavam, eles viram uma mulher deitada assim, com 3 ovoides. Ovoides é uns pessoal morre com ódio, ele perde a forma. Por evolução, você perde o perispírito. Vê lá a pergunta 186 do Livro dos Espíritos. Tem mundos que você tem como evolutor apenas o perispírito? Sim. E torna-se tão etérico que é como se não existisse. Quer dizer que você perde o perispírito por evolução. Mas perde a forma dele pelo contrário, pelo ódio. O ódio, a mágoa, te faz com que o seu perispírito, quando você sai do corpo, perca a forma. Então vira aquela forma de cabeça. É igual aquelas amebas, que é a sanguessuga que fica nos brejos. Então a senhora tinha 3 pontos na coluna vertebral dela. Aí o grupo falou com eles, vamos escutar para ver. Todos com ódio, os 3. Ela tinha casado com um senhor já mais maduro, que tinha tido uma romance com a escrava e tinha 2 filhos. Quando ela descobriu isso, depois o homem morreu, ela começou a torturar, mandou ela para uma fazenda, vendeu ela um caso lá, que ela morreu de tuberculose, pouco tempo depois. E começou a maltratar os meninos, pondo eles no tronco, batendo, que eles morreram tudo com ódio. Todos foram morrendo e abraçando ela. Ela ficou louca. E desencarnou, esse ódio em volta dela, ninguém perdoando. E ele está explicando que ela ia ter que reencarnar várias vezes e trazê-los como filhos. E iriam nascer sem forma às vezes, até o ódio diminuindo, para voltar a conseguir forma e ia ter uma existência difícil para fazer aquela reconciliação. O ódio é um caminho para sofrimento. É a plantação de hoje que a gente vai colher amanhã. Então, a doutrina espírita que nosso presente tempo vem do passado, mas o nosso futuro tempo vem do que nós plantamos no momento. Vamos corrigir o do passado e plantar alguma coisa nova para melhor. Porque que fala, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque na pergunta 964 dos Espíritos, se não me engano, se não foi por aí, os Espíritos, Kardec perguntou, será possível que Deus anote cada uma de nossas faltas para nos premiar ou punir? Essas faltas não são insignificantes para Ele? Os Espíritos responderam, Deus deixou suas leis. Se as infringis, o problema é vosso. Porque nunca nós podemos imaginar que Deus castiga. Nunca. Ele é benevolência, é justo, não vai castigar, mas deixou a lei. Sutilmente, né? Quando Paulo fala de Deus, ninguém zomba, que homem semear, homem colher lá no Epístola aos Gálatas, quando fala de Deus, ninguém zomba, da lei divina, ninguém zomba. Pietro Bob fala nos seus livros, fala assim, gente, existe a lei, existe a lei. Loucos de nós se vivemos como se não existisse a lei. O espírita tem medo, tanto é que tem umas vidas do Dr. Inácio que fala que está cheio de espírita lá na fila para entrar nos hospitais psiquiátricos dele. Um tal de Rigonati, Eliseu Rigonati, parece, ou Caligado, não sei, ele morreu. Antes de ele morrer, levaram ele para visitar Chico Xavier. Aí falou, Chico, as pessoas, muita gente dedicada no centro, pessoas laboriosas, faziam os trabalhos, participavam do conselho, etc., da atendimento fraterno, e depois que morrem, desencarnam, comunicam assim, chorosos, lacrimosos, não era para ser diferente. Descobrimos, depois que partimos, que a gente podia ter feito mais um pouquinho. Lá, não sei se é no Mundo Maior, ali tem um tal de Gotuso. O Gotuso foi um primo dele morar com ele. Ele era pesquisador. De repente ele morreu. Não sei se ele era espírita, eu sei que morreu. Porque espírita não morre, você sabe, desencarnamos. É muito mais chique, né? Olha você ver. Eu vou falar, a funerária, antigamente era agora falar funerária, não passa no além, que você não pode garantir. Funerária do Coração de Jesus, participe, falecimento. Agora, quando eu morrer, eu vou pedir para pôr aquela placa. A família de Marcondes comunica o seu desencarne. Muita gente vai pensar que é churrasco, né? Desencarne. E até vão, talvez, lá. O fato é que, depois que ele desencarnou, ele foi descobrir a verdade. Ele tinha um machucadinho no nariz, e o primo dele, mas a mulher, descobriram uma coisa letal e pingaram no nariz dele enquanto ele dormia. Ele morreu disso. E ele estava lá de lá fazendo bem, mas ele não conseguia deixar de odiar os dois. A mãe dele, que estava em altos planos, igual a mãe de Andrelise, teve que comunicar com ele. Então ele pedia ele que ele tinha que perdoar. Porque tinha uma causa além da compreensão que ele tinha que perdoar. Por quê? Ele perdoando, ele ia nascer neto desses dois.
E já na velhice, os dois que tinham matado eles iam receber os bezerros para reconciliação. Não sei se você lembra também do Sexo e Destino. O Félix tinha sido um sacripanta na geração passada e virou mentor. Ele veio para ajudar uma moça chamada Brice Castanheira, que nasceu com o nome de Márcia. Ele precisava de reconciliar com ela, que ele a levou a meretriz, a quedas morais, na encarnação passada. Então, ele ajudou o marido dela, sobrinho dela, primo dela, ajudou todo mundo. E só começou a ajudá-la quando ele nasceu, o neto dela. Já no fim do livro. É igual aquela menina do Renúncia, lembra? Alcione? Ela veio por causa do moço, ajudou ele não. Ajudou todo mundo, parente, mãe dela, pai dela, avó dela, bisavô, cachorro dela. Mas o cara queria ajudar, o cara dava uma nota. É Zé dos Prazeres, né? Como é que é o nome dele? É Carlos. Não sei se vocês lembram. Quer dizer, o cara avisou para ela, na terra é diferente. É igual aquela parábola dos dois filhos, né? Vai trabalhar na vinha assim, vou sim, pai, mas não foi. Vou não, pai, depois foi, que a gente promete que vai cumprir. Senhor, eu vou nascer para reconciliar. Pode contar comigo, Senhor. Quem lê os mensageiros, lembra daqueles espíritos falidos pela segunda vez? E quase sempre o orgulho e o egoísmo estimulam isso, porque você só tem ódio porque você tem orgulho ferido. Não é? Então, ele chegou lá, começou com o moço, lá nas trevas, lá no coisa deles. E eles falavam que eram justiceiros. Não acreditavam no poder divino, não acreditavam no poder da justiça. Ele falou, olha, uma nobre dona chamada Matilde, ela estremeceu. Quem é? Não, ela diz que tem grande amor fraternal. Amanhã eu respondo. Esse cara à noite lá esperando. Quando vira esse quadro da moça, no outro dia ele vai começar a ver de novo. Você falou, não falei, Matilde. O quadro, eu quero pedir para o Margarida, o quadro da Margarida já está encaminhado, mais 10 dias ela vai entrar num processo de loucura e vai ser o psiquiatra e vai morrer. Que eu quero que ela morra tendo eu como benfeitor, porque eu preciso dela. As energias dela, eu preciso dos fluidos dela. Então, nobre Hierofonte, permita que a gente participe. A gente promete não interferir. Prometemos não interferir em nada. Por favor, não, sua mãe disse que a seu caráter, a sua nobreza ainda está aí, mesmo que você não deixa transparecer, você ainda tem dentro de você essa nobreza. Foi cutucando aquela parte dele assim, até que ele, eu deixo ir, mas não pode interferir em nada. Aí chegaram os três lá, ficaram assustados de ver que trabalho bem feito da obsessão da dona. Várias formas ovoides sugando a energia dela, 2 obsessores direto dando energia negativa. Os psiquiatras vinham, davam remédio, ela continua prostrada, ela cada vez mais desanimada. Aí o psiquiatra falou, por que vocês não vão no espiritismo? Aí foram nesse povo, nesses buenadistas que cobram as consultas. Aí o Saldanha, que era o chefe geral, foi lá, prometeu uns bens lá para o outro, falou, olha, diz para ele que o caso dela é médico, não é nada espírita. Ele falou, mas não tem que fazer nada, não faz nada não. Depois nós vamos ter uma comemoração aí, pode deixar para nossa conta. Então, quando ele voltou, desdobrava para ver, falou, não, o caso dela tem que ser médico mesmo. Que é que eles queriam, os remédios levassem. Aí foram para a missa, diz que o carro foi mais lotado de espírito do que de gente, o carro até abaixou de tanto espírito. Chegou lá na igreja, tinha uma pessoa, uma senhora, que na hora da hóstia tinha um coração puro, que a hóstia desceu, o resto estava, até o padre estava com escuro em volta. E tinha os espíritos ajudando também, fluidificando as águas, mas tinha aqueles outros atrapalhando. Voltou da missa do mesmo jeito. E o André estava muito aborrecido com o Gúbio era o mentor, porque não fazia nada. Não dava nem um passo para tirar os ovoides da dona, que deixava ela prostrada cada vez mais. Mas não chegou a ter ódio, né? Que ele já é quadro de luz, né? Não teve, mas ficava indignado com a indiferença do Gúbio, só olhando. Aí ele perguntou para o Gúbio, o Saldanha, o que levou o sacerdote Gregório a confiar esse trabalho tão sério em suas mãos? O ódio? O ódio? Como assim? Da minha não, do pai dela. Como assim? Vivia pobre. Desencarnei, não tinha sensação de nada, fiquei lá junto com a família. Na extrema pobreza, meu Jorge ainda casou com uma menina chamada Irene. Pobre, tiveram uma filhinha. A pobreza só aumentando,
quando teve um crime no trabalho do Jorge, por intricados motivos que eu não entendi, ele foi acusado. E era inocente. Eu desesperei, não sabia como orar, porque até hoje eu não sei, e aquele ódio, procurei os lugares, descobri até o criminoso. E comecei a aparecer para o juiz à noite, falando que tinha que olhar isso. O juiz não quis nem saber, condenou meu ódio. Quando o meu Jorge foi condenado, a mãe dele morreu de desgosto e abraçou nele. A minha nora, desesperada, tomou fungicida e abraçou nele também. Ele ficou demente. Foi levado para o manicômio de loucura. A ver que foi até para Babacena, né? Mas não falaram que era isso, não. O fato é que não tinha jeito de eu não odiar. E odiando, ele levaram até a minha neta, o juiz, por algum motivo, levou minha neta para cuidar dela, que ela não tinha pai, nem mãe, nem mais ninguém. Levou ela para cuidar dela. E tinha um parente dele lá que estava começando a aliciar minha neta para levá-la para a queda dos morais. Se não eu ficar nas vidas interferindo, então como é que eu não vou ter ódio? É ódio é daqueles que perseveram a vingança até o fim. O grupo só olhando. Por essa sementeira do ódio das mais sérias que existem. Sim, nós vamos levar a vingança até o fim. Um dia, Saldanha deixou todo mundo encaminhando lá, da energia de meia hora, você dá energia prostrante nela. O outro lado dessa aquela hora, foi explicando tudo e falou, agora eu vou, como é que você vai, Saldanha? Eu vou visitar meu filho. Aí o Gúbio, podemos ir com você? Ué, se você quiser, pronto. Chegou lá, estava ele lá no manicômio, a sogra, a mãe dele e a nora, e a esposa dele abraçando o avô, que estava dementado. O que o Gúbio fez? O hospital, aquela odor de ruim, coisa ruim, de material espiritual, cheio, uma vibração horrível. Ele veio e sentou no colo, pôs as 3 cabeças no colo. Ele escutou, mas cadê lá? Você vê lá que era tudo, só chegar a dar um passo assim, né? Expulsava tudo e não fez nada. Que ele pôs a cabeça deles no colo. O Gúbio falou assim, Saldanha, tu te importaria se eu fizesse algo pelos nossos? O Saldanha assustou, não tinha acostumado com isso. Aí ficou com isso no colo assim, calmando a cabeça do Jorge, das meninas, e falou assim, Saldanha, tu te incomodaria se eu orasse por eles? Tu te incomodaria se eu orasse em voz alta? Ah, você acredita nessa panaceia? Fica à vontade. Ele começou, né, aquela prece lá do Libertação. Senhor Jesus, nosso divino amigo. Há muitos que pedem pelos sofredores, raríssimos pedem para os perseguidores. Pedem pelos perseguidos, mas não pedem pelos perseguidores. Pedem pelos bons, mas não pedem pelos maus. Foi falando. Tu não desprezaste a mulher tanzeada na casa do fariseu orgulhoso, ajudaste com a faté nas mãos, não desprezaste malfeitores, aceitaste 2 ladrões no dia da cruz. Foi falando. Foi falando. E aplicando os recursos magnéticos. Por fim, ele falou assim, Irene, Jorge, levanta, afastou as 2, Jorge, acorda. Ele acordou assim, assustado, não tinha mais naquilo, foi lá, deitou quietinho. O Saldanha já começou a encher o olho d'água. O ódio dele foi dando aquela aliviada. Ele falou, agora elas vão acordar agora. Iracema, que era a mãe dele, acorde para a vida. Ela acordou e viu o Saldanha. E você não faz nada? Irene, eu não sei. O Iracema, eu não sei. O Solar, não sei. Eu só aprendi a odiar. Sei que aí o Gúbio começou com ela, tranquilizou e falou, agora vamos acordar a Irene. Acordou a Irene, ela ficou desesperada com a transformação tudo. Nossa, que isso? Chama o médico para mim, senhor. Chama o médico, eu quero ver minha filha. Chama o médico. Falou, Irene, o mundo fechou as portas para você com o seu ato. E ela entrou em pânico e falou, não, calma. Foi acalmando ela e falou com o Saldanha, você permite que a gente leve ela para um socorro? Permitiu levar ela para o socorro. Aí o Saldanha foi ficando esquisito. O olho dele começou a chorar. Ninguém nunca tinha feito um bem para ele. Como está lá no provérbio que nós vemos no início, né? Que o ódio... Vamos ler aqui, que é mais fácil mesmo, que lembrar. O ódio excita as contendas, mas o amor cobra todas as transgressões. Lembra o Pedro falou na epístola dele? Que o amor cobra a multidão dos pecados? Tem dentro de vós ardente amor? Uns têm a tradução põe caridade, mas o mais profundo é o amor. Porque o amor cobra a multidão de pecados. Aí o Saldanha já saiu de lá outro sem saber o que falava.
Porque em poucos minutos o Google fez pelos três, pelo filho dele, pela nora e pela esposa, mudou o coração dele. Provando que está escrito nos provérbios, que o ódio excita as contendas, mas o amor cobra as transgressões. Ele não fez nada para doutrinar ninguém, colocou apenas o amor. Aí fica nós outros, aquela situação nossa, como é que nós vamos fazer? Quando vê alguém que tem ódio da gente, o que é que nós vamos trabalhar? Né? Porque tem um pastor, ele falou assim, quase todos nós somos muito seletivos sobre as formas do mal que abominamos. Amamos certos males e a outros, dependendo do estrago, e a outros nós odiamos, dependendo do estágio de desenvolvimento espiritual que já temos chegado. Porque dependendo do estágio espiritual, a gente não aceita dentro da gente ódio, a gente vai lutar contra a gente. Porque nós não nascemos na Terra para doutrinar ninguém, nem para corrigir ninguém, nós nascemos para corrigir nós próprios. Por isso que Kardec fala, sua renovação mental ou moral e os esforços que emprega para domar as inclinações más. Então, o ódio é uma situação que pode viver em nós. Porém, não é normal. É comum, mas não é normal. Com muita coisa que existe no mundo, e para falar que é normal, não é normal. Pode ser comum, pode ter ficado comum, uso de drogas, um tanto de certo. Mas não é normal aos nossos olhos. Porque você vê o próprio recrudescimento da família. Hoje as famílias espíritas, grande parte, traz os meninos para a moral espírita, mas nem todos. Não trazemos. Eu lembro que a gente era pequeno, tinha na missa, os 10 filhos de pai. Eles chamam até perrada do Zé. Porque José Pobre, você sabe que é Zé, né? Ou então Izé. A gente vai todo domingo. Ainda lembro que a gente ganhava sapato usado, eles tinham um furo. O pé direito sempre tinha um furo. Eu sei que eu não ajoelhava, eu ajoelhava assim para não parecer. O dia que eu esquecia, eu olhava e levantava. Porque eles iam furado, porque a gente punha jornal. Mas ia com ele para fazer questão de rezar o texto todo Natal com a gente. Daí que depois que eu me tornei espírita, ele procurou meu padrinho. Zarias, Marconi agora virou espírita. Espera, ele piorou? Não. Então espera, se ele piorar, eu começo com ele. O pai ia com a gente para o leprosário, fizemos um teatro sobre o filho pródigo, o pai era o pai do filho pródigo. Então quando o menino chegou, ele chorou. Ele chorou na hora de emoção. Meu filho, você voltou. Esqueci até do espírito. Meu filho voltou. Lembra no final da parábola? Meu filho estava morto, reviveu, etc. Ele chorou. Nunca, não deixou de ser católico, mas participava do trabalho com a gente. E o ódio, que ele disse que tinha muito ódio, é da família de mãe, não era de mãe. Diz que a família de mãe era muito honesta, mas era muito fofoqueira. Eu falei, pai, mas tanta gente fofoqueira no mundo. Porque dizem que a fofoca você não pode nem acabar com ela de uma vez, senão você desencasa, você tem que ir diminuindo. Fazia 10 fofocas, passa a fazer 2. Vai diminuindo gradativamente. Largando o vício. Por que você faz fofoca? Com inveja. Não, fulano é bom, mas nossa, é igual quando a gente morre, já viram? Fulano era muito bom, aí tudo bom, de repente não fala, não, ele só tinha esse defeito. Falava, mas para mim o defeito dele era esse. No fim do dia tinha uns 300 defeitos. E a hora que chegou no velório não tinha nenhum. Lá em Pernambuco eu lembro de um cara desencarnado, o pastor, o padre, fazendo um discurso, falando dele, tem a manhã dele, seu filho, vai ver se é seu pai mesmo. Ele não tinha essas qualidades, não. Porque às vezes, gente, a gente sabe que existem casamentos que são união de almas, mas uns casamentos são para burilar e para aprender. Então, sabendo que é isso, o espírita não vai ser. Eu não posso falar que eu estou no 3º casamento. Eu não tenho moral para falar. Porque se eu fosse grande espírita, eu estaria com o primeiro até hoje. Não é verdade? Então, eu tenho 24 netos, mas Natal eu sou, porque eu não consigo ver os filhos todos, nem os netos todos. Que adianta eu ter muito? Vamos ver agora que chegar o bisneto, a gente tenha mais tempo. Mas, às vezes, a nossa vida é esses testes. As pessoas nos magoam e não tem interesse de magoar. O Haroldo Dudu tem uma palestra que fala assim, se a gente não aprender a perdoar, a gente não consegue conviver com ninguém, nem no centro espírita, nem nos lares. Sempre alguém nos magoa. Uma vez perguntaram para mim se dói ser feio. Eu não respondi. Eu peguei e aceitei ser feio. Eu só não consigo aceitar ser pobre. Às vezes que eu jogo na média na esperança do Senhor me dar essa prova difícil, porém redentora, de ser rico. Mas eu não estou aceitando minhas súplicas, não. Então, meus irmãos,
Quando aquele menino chamado Francisco de Assis, que provavelmente deve ser amigo do Augusto César, ensinou para a gente aquela oração: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Ele vai falando que é tanta coisa. E no final fala: onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas é quando ele terminou o Evangelho de Mateus, a narrativa de Mateus. E de pregai, não tinha nada escrito. Pregai quer dizer, viver o que a gente acredita. E se ninguém nos magoar ao ponto dos outros, fulano foi magoado, agredido e não falou nada. Muitos vão falar que ele é um bobão, que ele é um moleirão, mas alguém para falar, esse cara tem diferença. Se a gente é espírita, então, pode criar simpatizantes. Francisco, aquele menino Francisco de Assis, falava: pregar o evangelho. Se for preciso, use palavras. Eu tenho uma filha, Luciana, e ela fala assim: pai, a oração que eu quero fazer de manhã todo dia é: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Porque às vezes nós nos tornamos instrumento da justiça. Alguém atropelou alguém, a pessoa morreu. Então ele tem que atropelar, ele tem que morrer atropelado. Então sai um cara tonto dirigindo também, sem religião, sem nada, e ela vai atropelar. Eles vão caminhar para chegar, os senhores do karma. Mas se você pede: Senhor, que esse instrumento de tua paz, já vão desviar. Que outros fazem, os invigilantes. Você acha que algum judeu precisava de sofrer o que sofreu na mão do Hitler? Não precisava. Mas o Hitler, na sua caixa, que sabe tudo, que pode tudo, tornou-se instrumento dessa expiação deles. Jesus não falou? É necessário que venham escândalos, mas ai de quem por quem ele venha. Que alguém nos odeia é o problema dele, mas se nós odiarmos também, o problema é nosso. Por isso que Jesus fala: reconcilia sem depressa com o seu adversário. Chico Xavier tem um fato que ele conta, que tem um senhor que começou a ter mágoa dele. A raiva dele, parou de frequentar a União, lá em Uberaba. E ele descobriu que era por isso. Falei: mano, como é que eu faço? Vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão. Aí ele foi, explicou para ele a situação. Quando o cara foi embora, ele falou: Chico, você não pediu perdão porque você é humilde ou porque você é sem vergonha? Porque eu sou sem vergonha. Então eu aceito que você é sincero. Então não é tirar onda de perfeitos, nem sermos santos que não somos. Mas compreender que se queremos ser útil a Jesus, diminuir a situação de mágoa, de ódio, de cólera, de tudo dos nossos corações. Porque quem vai ter paz primeiro quando tirar o ódio do coração, somos nós mesmos. Não vai ser a Érica, não vai ser o outro, não. Nós mesmos. É como que ele fala: vamos experimentar para ver se funciona. E funciona. Vocês viram o caso do Gúbio: o amor cobre a multidão de pecados. Aí a gente aproxima, perdoa. Mas você lembra do Roberto Carlos, aquela Guerra dos Meninos? Hoje eu tive um sonho que foi mais bonito. Você vai cantando, assim: de repente o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu, inimigos se abraçaram e juntos festejaram a paz maior, o amor de Deus. A gente vai chorar de alegria, não vai? Nossa Senhora, desejo isso para vocês. Sei que ninguém aqui tem mágoa de ninguém, mas se acontecer, né? O que vocês acham? Né? Desejo a paz de Jesus para o coração de todos vocês. Muito obrigado, viu? Faça a prece para você. Aí eu desencano, né, gente? Eu vou pôr aqui. Então vamos agradecer ao nosso chefe, né? Ô Senhor Jesus, somos teus filhos e filhas, tutelados do teu amor, à procura de paz no coração. Temos nossas lutas que o Senhor sabe, nossas dificuldades que o Senhor sabe todas, mas mesmo assim, Senhor, tu nos toleras, nos perdoas. Então, Senhor, ajuda-nos a perdoar aqueles que possam nos ofender, nos magoar, ultrajar nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a pensar como pensastes, agir como agistes. Para naquela parte que eu sinto, Senhor, que é o sermão mais eloquente que o Senhor pronunciou na cruz, sem mãos para abraçar seus algozes. Para abraçá-los com carinho, o Senhor pronunciou o discurso mais eloquente: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Por isso, mestre, adiante daqueles que são no mundo os provocadores do mal, da obsessão e do ódio, nós queremos te pedir licença para repetir a tua frase:
Senhor Jesus, tem piedade deles e de nós todos, porque muitas vezes, Senhor, não sabemos o que fazemos, mas por favor, Senhor, em tudo e por tudo, fica conosco, Jesus, fica conosco, Senhor.